Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu sou o Marcelo Cruvinel, gerente de Relações com Investidores da companhia. Estão aqui conosco e vão conduzir as apresentações nossos diretores executivos, Marcelo Magalhães, nosso CEO, Roy Finney, nosso COO, e Rafael Cunha, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada, estará disponível no site de RI da companhia. Destaco que para quem precisa de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone Interpretação, localizado no canto inferior da tela. E ao selecioná-lo e identificar o idioma preferido, os que optarem por inglês podem silenciar o áudio original. Ao final das apresentações teremos uma sessão de perguntas e respostas. Peço que para participar nos enviem as perguntas via chat e no momento da sessão nós anunciaremos o nome do analista que está interagindo conosco para que ele possa fazer a pergunta com seu microfone aberto. Os que optarem por não utilizar essa função, por favor, sinalizem na pergunta por escrito. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRecôncavo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. E considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em considerações futuras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcelo Magalhães, diretor-presidente, para iniciar o evento com suas considerações. Por favor, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, sobretudo numa call para divulgar resultados que a gente considera tão expressivos como esse do primeiro trimestre de 2022. Acredito que os dados que nós vamos dividir com vocês, que já foram enviados para o mercado ontem, mostram uma performance muito forte da companhia, já dentro de um nível de operação bem maior do que na nossa última call, já com a incorporação de Remanso, já com a incorporação de Miranga, mas, sobretudo, após a incorporação desses ativos, também com um crescimento orgânico muito expressivo, crescimento do nível de atividades, que se refletem aí, né, nos dados extremamente positivos de receita, EBITDA, lucro e aumento da produção. Né? Obviamente, ajudados parcialmente pelas características de preço do mercado, mas, como vocês sabem, a companhia tem uma parte de sua produção redeada, então é ainda mais expressivo, em nossa opinião, que os resultados tenham vindo no nível que vieram, sem que a companhia esteja, digamos, surfando 100% nas condições de mercado atuais. Aqueles que nos conhecem há algum tempo já conhecem a nossa atitude de gestão de risco, de termos uma atitude geral muito ponderada com relação a riscos que a companhia pode ou deve correr, e isso, às vezes, como é o caso agora, tem o seu custo. Mas, de forma alguma, torna os resultados que a gente vê aí na tela menos expressivos. Nós tivemos uma semana aqui extremamente animada, né? A companhia está fazendo um ano de IPO, né, no dia 5 de maio. Eu, pessoalmente, estou fazendo aqui 14 anos na posição de CEO da companhia. Ultrapassamos aí também a barreira dos 1.000 funcionários e fechamos com essa apresentação de resultados que a gente considera realmente, do ponto de vista do management, excepcional. Acho que tem ainda uma pequena surpresa para alguns, que é a redução do custo por barril também. Acho que num ambiente que nós todos vemos extremamente inflacionário, de uma forma global, Brasil, Estados Unidos, Europa, a companhia conseguiu ter uma performance de custo também muito interessante, que eu acho que reflete a escala, a aquisição de ativos com custos de operação menores, mas também um reforço muito grande de o quanto a nossa decisão de ter uma estrutura verticalizada nos permite maior independência e maior autonomia, não apenas na execução, mas também na gestão de custos de serviço, que são críticos para uma companhia com um programa de desenvolvimento tão ambicioso.
Esses valores também refletem uma situação de mercado da companhia bastante diferente da nossa última call. A partir de 1º de janeiro, a companhia passou a ser uma operadora independente fornecedora de gás natural para 3 distribuidoras locais, a Baiagás, Potgás e PBGás. Isso acho que é um feito muito expressivo, resultante de uma série de negociações muito complexas com a Petrobras, com a TAG, com os próprios clientes, então essas distribuidoras. E tivemos aí muito apoio institucional dos governos de Estado, do Ministério de Minas e Energia a nível federal, né, da ANP, né, e acho que isso permitiu à companhia ser um exemplo de pioneirismo no mercado de gás natural, e estamos hoje tendo aí, muito antes do que previsto, o impacto positivo desta posição, não apenas na nossa demonstração de resultados, mas também no próprio posicionamento mais amplo da companhia no mercado de gás no Nordeste, onde hoje nós somos o principal fornecedor privado de gás natural, e que expandimos para além do upstream nessa área, o que é um objetivo que a gente, mais uma vez, vai conquistando passo a passo. Acho que é muito importante ressaltar também o evento subsequente da prorrogação do contrato do campo de Pajeú. Isso nos traz muito claramente, e vimos isso inclusive da ANP, a perspectiva de que nós vamos ter uma aceleração aí, nós já temos outros campos em processo final de prorrogação, uma perspectiva muito mais segura da prorrogação efetiva desses contratos por 10, 15, em alguns casos até os full 27 anos que é permitido por lei, inclusive com a efetiva redução de royalties sobre a produção incremental. Ou seja, conquistas regulatórias e processuais que a companhia, em conjunto com os outros operadores independentes, vem lutando há muito tempo e que começam a ser conquistadas e começam a trazer reflexos também em termos da expectativa futura, não só de resultados, mas de estabilidade do contexto legal regulatório. Finalmente, como vocês todos estão a par, recebemos essa semana, e foi divulgado na mídia, o convite da Petrobras para que a PetroRecôncavo, como líder de um consórcio formado com a Eneva, na qual nós temos 60%, a Eneva 40%, e nós seríamos os operadores dessas concessões, devemos entrar em um processo de negociação exclusiva como selected bidder para o polo Bahia Terra. Nós vamos falar um pouco mais disso em detalhes, mas eu já antecipo aqui a expectativa que nós temos muito grande em relação a esse polo, até pelo nome da companhia. Após 22 anos de operação na Bacia do Recôncavo, acreditamos conhecer essa bacia como ninguém nesse país. Temos a consciência do potencial, sobretudo, de projetos de recuperação secundária em vários dos reservatórios que permeiam quase todos os campos dessa bacia. Fomos extremamente bem-sucedidos em aplicar essas estratégias ao longo dos 21 anos do contrato de prestação de serviço com a Petrobras, e temos a segurança de que isso nos trará retornos muito positivos, com uma expressiva geração de valor para os nossos acionistas. Além disso, é um polo que detém uma infraestrutura de escoamento de midstream muito relevante, inclusive com a estação de tratamento de gás natural, que hoje é utilizada pela companhia sob a forma de um swap, contrato de swap com a Petrobras, e que, em concluindo a negociação, partindo para um signing, um close desse polo, a companhia amplia muito as suas perspectivas também de atuação no midstream e também de ter alternativas muito mais atraentes para a monetização da sua produção, tanto de óleo como de gás. Então, vimos isso como extremamente positivo. Nós conhecemos também, como poucos, esse processo da Petrobras. É um processo longo, é um processo ainda com algumas incertezas, mas estamos muito confiantes de que temos uma proposta competitiva, que foi feita nas mesmas bases de todos os processos em que nós participamos anteriormente, com muito critério, com muito estudo por parte de uma equipe grande
dedicada ao entendimento dos ativos e do valor que eles podem criar para a gente. Acredito, só para finalizar, que nesse caso específico, temos também a sorte, que é sempre bem-vindo, de estarmos no processo onde a maioria dos outros players relevantes estava já bastante comprometido com leverage alto e com compromissos muito grandes em outros polos, o que, de certa forma, nos colocou numa posição ainda mais privilegiada e nos trouxe aí para esta mesa de negociação. Com isso, eu queria, mais uma vez, agradecer a todo o time da Petrocon. Acho que demos amostras muito claras de algo que eu sempre coloquei como o maior desafio, que é de continuar a executar de uma forma primorosa, mesmo no momento em que a escala das operações se torna, obviamente, muito mais desafiadora. Para dar uma ideia, ao longo do último ano, nós praticamente dobramos nossa frota de equipamentos de som e serviço, acrescentamos talvez mais de 500 funcionários à nossa folha, né? Fizemos o takeover de dois ativos relevantes e continuamos a ter uma operação muito segura, que tem entregue resultados de uma forma muito consistente, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista financeiro e contábil. Isso nos dá muita segurança de que estamos no caminho certo para lidar ainda mais com o crescimento futuro e temos expectativa de que iremos fazer frente em breve. Passo aqui agora para o nosso CEO, Troy Finney, que vai falar um pouco mais em detalhe sobre os aspectos do nosso desempenho operacional no trimestre. Troy, por favor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Para as pessoas que são novas nesse call, vamos passar um pouco breve a orientação sobre a alocação de nossa empresa. E no ponto 1, já temos perto de Salvador, Bahia, o Ativo Bahia, que tem, a parte disso, são os 17 concessões que nós aparamos para o último 22 anos, lá embaixo de um contrato de Petrobras. Nós já tem 5 concessões no passado, que foi própria nossa, e 12 concessões que nós já compramos de Petrobras no fim de 2021. Junto, essa é a área de Remanso e Bitirec. Também, recentemente, em dezembro, nós completamos a aquisição de Miranga, 9 concessões lá. Então, nessa parte do Brasil, estamos operando 26 concessões, aproximadamente 70 a 100 quilômetros norte de Salvador da Bahia. O ponto 2 no mapa é o Potiguar, em Rio Grande do Norte, onde 2 anos atrás nós compramos 34 concessões de Petrobras na aquisição de Forquilha, e também temos uma aquisição de uma concessão de exploração. Lá estamos operando esses campos lá para aproximadamente 16 meses, 2 anos e 4 meses até agora, e já fizemos esse takeover lá 2 anos no passado. Se você pode ver a comparação da tabela que está na direita, você está fazendo comparação de esses últimos 3 meses, o primeiro trimestre desse ano, com o último trimestre de 21. E na área de Bahia, a Ativo Bahia, os 26 campos lá, já temos um aumento de 72%. Esse aumento está associado em parte com a aquisição de Miranga e também com algum crescimento orgânico e algumas quick wins que tivemos em Miranga para aumentar essa produção para um médio de 8 mil, pouco mais de 8 mil barris equivalente. No Ativo Potiguar, para o norte, continuamos nosso programa lá de desenvolver esses campos e rejuvenar vários aspectos lá. Nós iniciamos um programa de perfuração contínua, que vamos a discutir aqui um pouco, e essa ajuda para um aumento mais ou menos 30%
na produção de barris equivalente lá nesse ativo. Em total, a empresa aumentou a produção entre os 2 trimestres 43%, a combinação de aquisição e desenvolvimento nas concessões que estamos operando. Um pouco mais de detalhe aqui, você pode ver nessa gráfica desde o janeiro 21, quando já entrou o Riacho de Forquilha, o crescimento da produção, os 3 cores vai ser o Potiguar em verde, e Remanso em amarelo, e Miranga está em Vermelho. Vermelho, desculpe. Você pode ver que rapidamente lá no polo Miranga, você tem um crescimento muito rápido nos primeiros 3 meses dessa produção. Esses crescimentos de produção inicial foi reativação e optimização desse campo lá em Miranga. Esse crescimento rápido não ocorre continuamente na reativação desses campos. Esse é mais um sistema batelada, onde nós enfocamos em vários aspectos de optimização nesses campos e para agilizar o fluxo lá dentro das facilidades, fazer vários projetos para facilitar mais produção, equipar um pouco mais compressão lá nas facilidades, renovar alguns tanques ou reparar algumas partes dessas facilidades. Então, esse crescimento rápido já não vai continuar em linha reta, mas vai correr mais ou menos bateada para o ano que vem. Ok? Essa produção está enfocada mais em aumento da produção de gás que estamos observando na empresa, com o Miranga entrando na empresa para a operação. Você pode ver que a quantidade de gás que estamos produzindo hoje em dia está chegando a um nível na ordem de 35% de nossa produção, 36% no primeiro trimestre, e essa está em grande parte com a produção, aumentos em produção que tivemos em Miranga. E você pode ver, em comparação do primeiro trimestre do ano passado, um aumento de 68% na produção total. Okay? Continuamos para fazer investimentos nesses vários campos. Enfocando um pouco mais no ativo potiguar, como o 27% da produção incremental que tivemos nesses últimos 3 meses, esse está associado realmente com a aceleração do programa de desenvolvimento, entrando com um outro sonda e nessa área para acelerar algumas workovers que temos lá. Estamos também em uma fase de perfuração contínua com nossa própria sonda de perfuração. Já estamos desenvolvendo várias concessões lá que está mostrando resultados que estão um pouco em cima de nossa esperança. E, em parte, estamos entrando em algumas restrições que já temos em algumas facilidades lá. Então, já vamos ver que esse aumento vai apazar um pouco, como nós estamos habilitando mais facilidades com essa perfuração, mas vai continuar na última parte do segundo e terceiro trimestre. Até agora já temos 5 poços produzindo, 7 poços foram perfurados nesse trimestre, e esse gráfico está mostrando o número de poços e a produção incremental que estamos desfrutando ou estamos realizando nessa área de operações. Pode passar?
E no ativo Bahia, obviamente, essa aquisição em Miranga, o impacto foi tremendo em aumento de gás e também de crudo. Já estamos com 4 sondas operando nessa bacia agora. Essa vai ser aumentado nesses próximos meses aqui no segundo trimestre, com a expansão em nossa frota de sondas na empresa inteira, mas mais enfocado aqui em Bahia. Execução de vários workovers e intervenções para retornar pousos para produção em Miranga e continuar o desenvolvimento que já temos no Polo Remanso e Biterec. Os incrementos de gás que estamos vendo agora é uma combinação de reativação de vários pousos de gás e habilitação de facilidades que estamos renovando lá nesses campos. Eu vou passar agora para Rafael para revisar um pouco os custos de produção. Obrigado, Troy. Boa tarde, pessoal. Esse gráfico primeiro aqui ele mostra a evolução do custo por barril da companhia. A barra em amarela mostra a média da companhia. É um número que vem reduzindo aqui ao longo do tempo. Esse trimestre, como o Marcelo mencionou, a gente atingiu $12,25 o custo de extração, como se fosse o custo da parte de IP, de produção desses campos. Ele caiu em relação à média de 2022 e em relação ao quarto TRI de 2021, também. A gente tem essas bolinhas assim que dividem esse custo entre os diferentes ativos. O ativo Potiguar ele tem um custo por produção historicamente mais baixo, nesse patamar aí de $8 a $9 por barril. A gente conseguiu uma redução de custo nele também. E no Polo Bahia também apresentou uma redução até mais significativa. Aí já incorpora um pouco do efeito da incorporação de Miranga, que é um ativo com bastante gás, que intrinsecamente tem um custo de produção menor, mas também acho que boa parte dessa redução do barril ela é explicada basicamente pelos ganhos de escala à medida que a produção vai crescendo, tem permitido que a gente dilua um pouco mais uma parte dos custos um pouco mais fixos e juntamente com esse crescimento da produção de gás, que tem um custo variável menor do que a de petróleo. Já a gente consegue já vislumbrar aqui na Bahia um pouco dessa sinergia, né? Como Polo Miranga e Remanso são muito próximos entre si, e agora chegando o Bahia Terra no futuro também vai ser algo parecido. Dá para a gente estruturar a nossa operação, manutenção, logística, etc., de uma forma muito integrada e conseguir algumas economias de escala aí por esse compartilhamento de equipamentos e recursos humanos e financeiros. Também é natural, boa parte do foco do dispêndio aí continua sendo nesse sistema de compressão, como o Troy mencionou, para garantir uma disponibilidade cada vez maior de processamento dessa produção crescente de gás que vem chegando. Esse esquema de comercialização ele serve para explicar tanto a parte de receita, que a gente vai ver já, quanto a parte de custo, né? Então, a gente desenvolveu, ao longo de 2021, uma série de novos contratos de gás, que até o ano de 2021, em toda a história da companhia, a gente sempre vendeu o gás antes do processamento para a Petrobras, e a Petrobras comercializava tudo. A partir desse trimestre de 2021, a gente começou a contratar um serviço da Petrobras para esse escoamento e processamento, contratar um serviço da TAG para o transporte, e, por outro lado, a gente começou a comercializar diretamente tanto o gás processado, o gás seco, para as distribuidoras de gás estadual, como a Bahia Gás, a Potigás e a PB Gás. Lá no Rio Grande do Norte, a gente recebe o GLP, o gás de cozinha, que a gente também acaba vendendo para distribuidores de gás de cozinha. Durante o primeiro TRI, basicamente para Ultragás. A partir desse segundo trimestre, a gente já tem um contrato novo com a Nacional Gás Butano também, para diversificar. E tem uma fração líquida, que o pessoal chama de condensado, ou líquidos de gás natural, que vem sendo comercializado basicamente para refinarias da Petrobras aqui na Bacia e no Rio Grande do Norte. Então, a gente passou a ter novas fontes de receita para o gás e, por outro lado, novas fontes de despesas para o gás. Detalhando aqui a parte de custos, a gente criou, a principal novidade é que a gente criou uma linha nova aqui, que a gente está chamando de aquisição, processamento e transporte de gás natural. Então, isso aí é o custo basicamente, e aí tem um detalhe técnico aí, que lá no Rio Grande do Norte a gente contrata o serviço de escoamento e processamento da Petrobras,
e aqui na Bahia isso se dá através de um contrato de swap. Então eu vendo o gás rico para a Petrobras, depois eu recompro esse gás processado. Então dentro desses 88 milhões de reais que estão aí nessa conta, parte disso é essa recompra do gás pós-processamento da Petrobras, e a outra boa parte aí é o custo do processamento em si que a Petrobras paga e o custo da malha de transporte da TAG também. Isso aí é um pouco complexo de explicar, depois, se quiser mais informações, podem ter contato com a área de RI para pegar em mais detalhe, mas em todos os contratos, esse custo de transporte da TAG ele é sempre repassado para o preço, para o cliente final, para a distribuidora de gás canalizado. O processamento, em alguns contratos, ele é repassado, em alguns outros não. Então, parte disso, a contraparte disso vai estar refletida na receita, que vai estar, digamos assim, engrossapada por esse repasse do custo de processamento e de transporte em muitos dos casos. Isso aí é o principal foco da variação do período. Outra parte da variação se explica basicamente pela entrada de Miranga e em plenitude do Paulo Remanso, que aconteceu a partir de meados de dezembro. Então, esse foi o primeiro trimestre aqui que capturou a operação plena desses ativos, e também a quantidade, o aumento da produção. Parte do nosso custo aqui varia com a produção de fluido, parte do custo também varia com a quantidade de poços. À medida que a gente vai fazendo essa campanha de perfuração, vai impactando aí também. Na parte de receita, então a gente agora tem uma parcela da receita de gás natural. Quando a gente compara com o primeiro TRI de 2021 quanto o quarto TRI de 2021, você vê que foi um crescimento absurdo aí da receita de gás comparado com o que era antes. Então, no trimestre aqui atingiu a receita com gás natural, e aqui ela a receita bruta de 326 milhões de reais, ela está grossapada com esses repasses aí de transporte da TAG e processamento, quando é o caso, e também com a parte de impostos. Mas ela já atingiu aí 37% mais ou menos da nossa receita hoje, está vindo do gás. Isso aí, alguns anos atrás, era menos de 5%. A receita de petróleo também cresceu bastante, acompanhando o aumento da produção, acompanhando o preço do petróleo, e do lado negativo, como o Marcelo mencionou no começo, com a subida no preço do petróleo. O flip side disso aí, como a gente tem instrumentos de hedge, derivativos de hedge, a gente teve uma perda no trimestre aí de 85 milhões de reais, mas ainda assim a receita líquida teve um crescimento bastante expressivo aí, comparado tanto com o quarto TRI de 2021 quanto com o primeiro TRI de 2021. Aqui a gente quer um pouco mais de detalhe aqui a receita de gás, como é uma novidade aqui, a gente está trazendo isso aqui um pouco mais detalhado. Então, a gente tem a venda dos produtos, então tem o gás seco, digamos assim, está medidos aqui em milhões de pés cúbicos, aí os volumes, para a gente dar uma ideia. E depois, se a gente pegar a receita desse produto dividido pela quantidade, no caso aí de gás seco que foi vendido para o processamento, a gente consegue calcular como se fosse um preço médio de venda. Esse aqui é um preço médio da receita bruta, né? Então, ele está grossapado por impostos, como PIS, COFINS e ICMS, e muitas vezes esse custo de processamento e do transporte. A mesma coisa aqui para o C5+, o condensado, e saiu o GPL aqui, mas é GLP, o gás de cozinha. Então, a gente vê quanto que cada um desses componentes agregou em termos da nossa receita no período. Embaixo, complementando, no contrato aqui de swap da Bahia especificamente, a forma como esse contrato está estruturado, eu vendo o gás rico para a Petrobras e, por outro lado, depois do processamento, a Petrobras, eu recompro o gás processado, mas os líquidos que são realizados nesse processamento, eles me geram créditos aí, esse valor de 66 milhões de reais, que acabam virando receita adicional para a companhia, e a gente também tem a receita da venda no início de todo o processo. A gente vende o gás rico para a Petrobras, é o que a gente está chamando aqui swap de gás, entrega do gás rico. Quando você soma todos esses componentes, a gente chega naqueles 326, se eu não me engano, milhões de reais, que foi a receita de gás aí no período. Parte disso aí, obviamente, a parte, como a gente já falou anteriormente, normalmente os contratos de gás natural, eles são basicamente um preço fixo em dólar por milhão de BTU. Alguns contratos ele tem até uma parcela variável pequena, e a fração dos líquidos aí do condensado do GLP acaba acompanhando mais preço de mercado, tem alguma correlação com o Brent e com cotações internacionais. A DR
DRE resumida aqui da companhia. A gente já falou um pouco de receita, já falou de custo também. Os royalties ele crescem em proporção com a receita da companhia. O EBITDA, eu acho que é um dos destaques principais. Foi um crescimento muito grande, 414 milhões de reais. Acho que no começo da apresentação a gente destaca aí que isso aí representou mais ou menos 77% de todo o EBITDA do ano de 2021. Então, claramente, a partir desse trimestre de 2022, a empresa deu um salto de patamar financeiro, de faturamento muito grande por essa conjunção de fatores aí, de crescimentos orgânicos e inorgânicos e de preços, tudo misturado. A parte de resultado financeiro líquido, como houve uma variação, o dólar caiu bastante, como a gente tem algumas obrigações a pagar para a Petrobras ainda das aquisições, e também tem uma dívida em dólar, bancária em dólar, mesmo a gente tendo parte da nossa aplicação de caixa em dólar, o resultado dessa queda do dólar acaba sendo um resultado financeiro positivo para a companhia, no caso aí de 185 milhões de reais, o resultado líquido consolidado, e um lucro líquido no período aí muito, muito forte de 401 milhões de reais no trimestre. Mostrando um pouco aqui do nosso book de hedge, que a gente sempre mostra, né? Então, no período aqui, teve aquele impacto de 85 milhões de reais que a gente mostrou. Isso aqui são todos os contratos que ainda estão em aberto nesse horizonte aí de 3 anos para frente, que normalmente é o horizonte que a empresa mantém hedge por conta do covenant do financiamento que ela tem. Então, a gente já tem atualmente, no final de março, a gente tinha 4.295.000 barris em contratos de venda futura e com preço médio aí destacado na esquerda aí de $54,53 na média, e comparando com a curva de petróleo atual, a futura, a gente tem uma marcação a mercado aí de 753 milhões de reais negativa para a companhia, que acaba aparecendo lá no patrimônio líquido da companhia. Esse volume de hedge, acho que tem no próximo slide, né? Vou só completar que a gente já falou, já tinha falado isso antes no último release, de que a gente solicitou e obtivemos um waiver dos credores para a gente não ter que adicionar hedges adicionais aqui, daqui até, pelo menos até junho, podendo a gente esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer com o preço de petróleo, e também tendo em vista que com o crescimento da companhia já não é mais necessário ter um volume de hedge tão grande quanto era no passado. Esse gráfico demonstra aqui a evolução do preço spot versus a curva dos contratos de hedge. Então, a gente está no período aí que os preços spot subiram bastante, então os hedges estão contratos abaixo. O nosso volume redeado médio para 2022 é de aproximadamente 5.400 barris de óleo equivalente por dia, barris de petróleo, no caso, por dia, o que equivale a mais ou menos 28% da nossa produção média aí do primeiro trimestre. E se olhar só para a produção de petróleo em si, quase 44% da nossa produção estava impactada por esse hedge. Em termos da demonstração de fluxo de caixa, assim, a gente teve uma geração de caixa operacional muito grande, né, como a gente viu, esse lucro antes dos impostos aí de 530 milhões de reais. Eu destacaria aqui, principalmente, essa variação cambial não realizada, né, sobre essas aquisições a pagar da Petrobras e sobre a dívida. Então, ela volta aí, digamos assim, nessa demonstração de fluxo de caixa, e uma variação de ativos e passivos, sendo que basicamente a principal variação aí foi no contas a receber da companhia. Obviamente, à medida que o faturamento cresceu muito e a receita da companhia cresceu muito, isso acaba se traduzindo num crescimento forte aí do contas a receber da companhia, e essa subida forte do preço do petróleo acaba tendo impacto de curto prazo negativo no capital de giro. Normalmente as operações de hedge elas são liquidadas mais cedo, eu vou receber o meu contrato físico um pouco depois. Tivemos alguma demora de entrega de algumas vendas de petróleo aqui no Rio Grande do Norte durante alguns meses aí de fevereiro e março, mas que já foi regularizado em abril. Então, basicamente, essas variações são basicamente do contas a receber da companhia, pelo crescimento muito grande da parte de gás também, que era praticamente zero, né? Em 2021 era muito pequeno e passou a ser muito relevante. A gente, na parte financeira aqui, só destacando que a dívida que a gente tem atualmente bancária, ela é amortizável, né? Então, a cada trimestre tem uma amortização de mais ou menos 12 milhões de dólares, que dá mais ou menos aqueles 60 milhões de reais. Teve uma em janeiro, teve outra agora em abril.
Então, por isso que aquele fluxo financeiro fica negativo. Pequena tabelinha aqui que você já conhece aqui com detalhamento das obrigações a pagar das aquisições da Petrobras. Temos essa aí da 56 milhões de dólares aí do Polo Potiguar, que, como mencionou agora, em abril aconteceu a primeira, que foi aquela extensão do polo do campo de Pajeú. A gente já pagou uma pequena fração disso aí agora em abril. A gente espera que o restante aí possa se materializar nos próximos meses e trimestres e a gente possa acabar o ano já com isso resolvido. A gente tem umas parcelas ainda diferidas aí do Polo Remanso e Miranga, e tem uma parcela de Miranga que é relacionada a earnouts. Então, essa parte das aquisições está bem distribuída aí ao longo de um prazo mais longo e a própria geração de caixa da companhia tende a ser suficiente para quitar essas obrigações. É a mesma informação, mostrando na esquerda aqui o caixa líquido da companhia, a posição de caixa da companhia aí no final do trimestre, 157 milhões de dólares, e como está distribuído ao longo do tempo esses pagamentos, tanto da amortização das dívidas, da dívida atual em amarelo, das aquisições com a Petrobras e os possíveis earnouts aí que são associados ao preço do Brent. Passar de volta aqui para o Marcelo aqui para o encerramento. Obrigado. Pessoal, a gente parece até um pouco passado aí, um trimestre excepcional, mas a gente continua num ritmo aí muito forte de mobilização de recursos humanos, logísticos e equipamento. O Troy mostrou aí em algum momento que nós hoje já temos, acho que 9 sondas engajadas nos 2 ativos. Há uma expectativa aí de que a gente talvez chegue até 14 sondas ainda este ano, sem contar nenhuma expectativa de incorporação de outros ativos. Um programa muito forte ainda de desenvolvimento, a perfuração de uma forma contínua, com essas adições de mais sondas, até mesmo uma aceleração dos programas de intervenção no workover, e em paralelo todo esse trabalho de atualização de facilidades, que muitas vezes funciona até como um gargalo, na medida em que os resultados das intervenções de perfuração no workover vêm muito fortes e que a gente tem que lidar um pouco com a questão de como tratar, escoar e vender essa produção. Isso geralmente se reflete em alguns gargalos de facilidades que a gente está trabalhando para resolver. A gente está com a divulgação do nosso primeiro relatório de sustentabilidade previsto para os próximos dias. Deve ter alguma divulgação disso. É uma fonte relevante de informação que estabelece uma espécie de baseline para as emissões da própria companhia e os aspectos de caráter social, ambiental e de governança que a gente encontra, para que a partir daí a gente possa ter um planejamento de ação cada vez mais forte nessas áreas. Continuamos de novo muito fortes no mercado de gás. A gente, digamos assim, não dorme em berço esplêndido dessa posição que a companhia alcançou aí, de estar hoje fornecendo para 3 distribuidoras locais em volumes muito relevantes. Temos algumas metas específicas de tentarmos, mais uma vez de forma pioneira, estabelecer contratos com consumidores livres, contratos de caráter intermitente, seja com consumidores livres ou com as companhias distribuidoras locais, essas iniciativas que pretendem, a partir de produções incrementais de gás que a gente tem prevista e que nos dão uma certa margem para estarmos acima das quantidades diárias contratadas nos contratos já existentes, a gente possa passar, então, a monetizar essa molécula a preços mais próximos dos preços do mercado spot, gerando, assim, uma expectativa de que, em algum momento do ano, a gente possa ter um incremento do valor médio obtido pelo gás da companhia. De novo, continuamos muito ativos na exploração e desenvolvimento de oportunidades de M&A. Essa é uma área que a gente vem estruturando de uma forma muito clara aqui dentro da companhia. Vamos entrar aí na negociação do Polo Bahia, mas eu acho que também não é apenas isso. Continuamos olhando para o mercado que, ao se desenvolver, e sobretudo na medida que vai migrando, de certa forma, para o fim da disponibilidade primária de ativos dentro do programa de desinvestimento da Petrobras, pode e deve, na nossa expectativa, vir a passar por um processo de consolidação onde alguns dos pequenos operadores possam achar mais atraente
se engajar na negociação. Acho que é isso para o trimestre. Eu acho que a partir daí a gente pode abrir para as perguntas de vocês e estamos aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos que vocês queiram fazer. Obrigado, Marcelo. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. O operador pode, por favor, abrir o microfone de Tasso Vasconcelos, do UBS. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Maravilha. Olá, Marcelo, Rafael, Troy. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar aqui com duas. Acho que uma primeira em relação a essa precificação, né, no trimestre, tanto na Bahia quanto no Riacho da Forquilha. Vocês tiveram algumas mudanças no TRI, principalmente depois do closing de Remanso, conseguiram aumentar de forma significativa esse preço de venda do gás. Teve a questão do contrato de swap com a Petrobras também. Então, se puderem dar um pouco mais de detalhe desse movimento, o próprio swap, vocês comentaram que é algo mais transitório, se puderem comentar qual que é a expectativa dessa transição e como que deve ser o operacional da companhia depois desse período. Quais custos que serão os custos recorrentes, como que será a precificação desses serviços e, consequentemente, o gross up, né, no preço de venda. Talvez uma segunda pergunta, recentemente, pessoal, saíram algumas notícias que vocês estariam abertos a eventualmente avaliar o polo Urucu, caso a Petrobras decida por reabrir o processo de venda, né? Então, se também puderem compartilhar um pouco mais como que está a cabeça de vocês para essa alocação de capital, se eventualmente faria sentido levar tanto Bahia Terra quanto Urucu esse ano, se vocês realmente fossem avaliar Urucu, se também seria em consórcio, eventualmente com a própria Eneva, ou se faria mais sentido ir sozinhos. E só pegando um gancho na sua última fala, Marcelo, sobre essas oportunidades de M&A, se teria, eventualmente, além do polo Urucu, alguma outra coisa, vamos colocar aqui, mais quente na mesa atualmente? São essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado. Vou começar aí pelo final. Realmente eu fiz uma menção até a Urucu aí recentemente. Eu acho que não é algo assim tão curto prazo. Tá? Primeiro porque é um processo que se quer está na mesa, não sei se a Petrobras vai abrir ou não. A referência que a gente faz a isso é muito mais pelo fato de que, de novo, como eu acabei de mencionar, a companhia continua e tem uma equipe de trabalho aqui dedicada a uma contínua avaliação e monitoramento, tanto de ativos quanto de outros operadores no Brasil, eu diria até que na América do Sul. Nós, no momento anterior em que o Urucu foi objeto de um processo da Petrobras, nós nos habilitamos, chegando a obter alguns dados. Naquele momento, nos pareceu adequado não prosseguir no processo. Acho que a gente tinha prioridades e um certo, eu diria até, escalonamento no processo que a gente planejava de crescimento da companhia. Eu acho que naquele momento, muito francamente, talvez a gente pudesse dizer que o Urucu era um salto grande demais. A gente tem sempre um cuidado muito grande de medir os nossos passos, de forma que a gente consiga sempre fazer o que a gente fez nesse trimestre, que é executar bem executado. O que me lembro desse ativo é um ativo muito interessante, com um volume de produção de óleo e gás muito boa. Da primeira vez que a gente olhou, existiam alguns desafios justamente na questão de comercialização do gás. Eu acho que se este ativo vier à mesa de novo, nós vamos repetir esse processo. A gente vai se habilitar, se for possível, junto à Petrobras, vamos avaliar os dados que são disponibilizados, avaliar o porte da companhia, que hoje é um porte bem diferente do que era na primeira vez que a gente olhou isso, e vamos decidir o que fazer. Acho que ainda é muito preliminar para se falar se vamos bidar, se não vamos, se vamos bidar sozinhos em consórcio, para um ativo ainda que sequer está de uma forma muito ampla, é um ativo que nos interessa, tem uma produção muito expressiva de óleo, de gás, e que só teria a agregar a expertise da companhia e ao portfólio da companhia. Em termos de outras operações menores, seja na Bahia ou no Rio Grande do Norte, é uma coisa que a gente sempre está conversando, sempre está olhando. Eu diria a você que, principalmente aqui na Bahia, na medida em que a gente eventualmente venha a ter um close do Polo Bahia e trazer consigo toda a infraestrutura de escoamento, processamento de gás e óleo da bacia, isso aumenta um pouco esta, digamos assim, atratividade para outros operadores, e a partir daí isso pode vir a gerar transações. Sim. Nós estamos montando um time dedicado aqui para que a gente não se veja
numa posição de estar sempre tão envolvido com o operacional que a gente não está olhando para fora. Isso é algo que a gente já vem equacionando há algum tempo. Eu acho que estamos indo de uma forma até mais forte para isso nesse. Em relação à sua primeira pergunta, bom, a transformação é radical, né? Acho que o Rafael mencionou, até muito pouco tempo atrás, toda a nossa produção era de gás, que não era muito grande, antes do Paulo Miranda, era uma produção onde a gente vendia o gás rico para a Petrobras. A gente era obrigado a fazer isso, de certa forma, porque não havia ainda um framework de utilização das infraestruturas essenciais, que é o que foi um trabalho muito feito no ano passado, pela ANP, pelo Ministério de Minas e Energia, pelos governos estaduais e pelo próprio CAD, no qual a Petrobras se viu compelida a fazer contratos em cima do uso por parte de operadores independentes e terceiros dessa infraestrutura. Acho que a gente foi certamente a companhia que mais se aproveitou dessa posição. Tivemos uma posição corajosa de amarrar as pontas de contratos que vêm aí de chamadas públicas, com o desafio de vencer contrato de capacidade com a TAG, contrato de swap aqui na Bahia e contrato de processamento com a unidade Guamaré no Rio Grande do Norte. A Petrobras, vamos ser claros, também teve uma postura muito colaborativa nesse processo. Então, isso muda substancialmente. Hoje, nós somos uma companhia que não apenas tem uma produção de gás bastante significativa, mas que hoje comercializa o gás seco para distribuidoras locais, o GLP, no momento, para Ultragás e também já em contrato com a Nacional Gás Butano, e o próprio condensado para a própria Petrobras. Você perguntou um pouco sobre custos, isso indo ao futuro. A gente, obviamente, tem uma expectativa no Rio Grande do Norte de que a UPGN Guamaré, ao passar para as mãos de uma operadora privada, a gente possa chegar a discutir com eles condições de mercado. Hoje, o custo de processamento é muito mais alto do que aquilo que é razoável, aquilo que possa ser um benchmark, não apenas no exterior, mas no Brasil mesmo. Você tem aqui na Bahia uma UPGN operada, a única UPGN privada operada aqui pela Alvopetro, que tem custos substancialmente menores. Então, a gente tem uma expectativa de que esses custos de processamento se reduzam. Se eles não se reduzirem, a gente tem a alternativa de buscar construir unidades próprias, que são projetos, em geral, que têm um tempo de pago muito curto, uma taxa de retorno muito atraente, porque em vez de pagar hoje, sei lá, $2,40 por milhão de BTU para processar, você pode ter a expectativa de ter um custo inferior a $1 para isso, talvez até inferior a 60 centavos. A Petro Santander e Troia aqui operam uma planta de processamento de gás natural na Colômbia, nas unidades que eles têm lá, um custo de processamento da ordem de 30 centavos. Né? Então, é um negócio interessante, a companhia tem interesse em entrar no upstream, vamos conversar, no midstream, vamos conversar. Aqui na Bahia, a UPGN Catu, que é onde nós temos esse contrato de swap, ela está dentro do ativo Bahia, então a gente tem que esperar os desenvolvimentos disso para ver como vai ocorrer essa transição, mas da mesma forma, se continuar na mão de uma Petrobras, a gente vai tentar renegociar. Se partir para a mão da iniciativa privada, que eventualmente não seja a própria PetroRecon, a gente vai avaliar. E nós estamos, inclusive, partindo aqui na Bahia já num projeto muito avançado de ampliação da capacidade de processamento da bacia, porque a capacidade nominal da UPGN Catu é inferior ao que a gente imagina sejam nossos volumes de produção em alguns meses. Então, nós vamos ter que adicionar capacidade de processamento na bacia do Recôncavo. E, além disso, temos também aqui hoje, na unidade Catu, não há uma segregação do gás de cozinha. Isso é algo que a gente deve partir para uma unidade que possa fazer esse fracionamento, de forma que a gente incorpore a receita de venda do GLP também aqui na Bahia. Isso tudo tende a aumentar a receita e, de uma forma mais estrutural, reduzir os custos. Ou seja, por mais que a gente esteja muito satisfeito com os resultados aí de um trimestre, do primeiro trimestre de produção e comercialização de gás nesses volumes, a gente acredita que há um upside muito grande, tanto em produção quanto nos economics da molécula em si. Maravilha, super claro, Marcelo. Se eu puder só fazer um follow-up nessa questão da UPGN Catu,
Esse transitório, então, faria sentido a gente pensar em transitório enquanto as negociações para o Polo Bahia ainda tiverem avançando, e depois do sim ou do não vocês pensarem como que vai ser de fato o modelo definitivo? Faz sentido pensar dessa forma? Só voltando para o começo da sua pergunta, porque aqui está no modelo de swap ainda, né? Eu acho que o plano é de que isso vire um modelo de prestação de serviço como é em Guamaré. Eu acho que isso não vai esperar o closing do Polo Bahia, não. Isso aí é, assim, o modelo é para ser, digamos assim, esse processamento via serviço, como feito em Guamaré. É que não deu tempo da Petrobras estabelecer esse contrato aqui na Bahia também com os... Temos nós e tem alguns outros players aqui que tem produção na região. Esses contratos estão sendo negociados de processamento. Então, eu acho que o esperado por nós atualmente aí é que em algum momento do segundo semestre haja uma migração do formato de swap para um formato de processamento parecido como é lá em Guamaré. Esse é o primeiro passo, né? Aí o outro passo, o seguinte, construir outra unidade, é em complementar a isso, mas não deve ficar on hold, não. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tassi. Vamos passar a próxima pergunta do André Vidal, da XP. André? Boa tarde a todos. Opa, estão me escutando? Agora sim, prossiga. Bom, boa tarde. Primeiro, parabéns pelos excelentes resultados entregues no trimestre, né? E também queria agradecer a oportunidade de apresentar as minhas perguntas. Eu tenho 3 perguntas aqui do meu lado. Acho que a primeira, assim, vocês de certa forma comentaram bastante aí ao longo do call, né, sobre a redução do lifting cost, mencionaram a questão de maior produção de gás e escala das operações, né? Mas chamou a atenção que, de fato, veio abaixo da certificação 2P, né? Então, imagino que a produção de gás, a escala já estava meio que sendo prevista quando foi feita isso. Então, eu queria saber se de fato foi uma surpresa, assim, digamos assim, em relação ao esperado, e o que a gente pode pensar aí de custo para o segundo tri, o resto do ano, se a gente deve ver um aumento ou deve seguir mais ou menos vendo o que vocês entregaram. A segunda pergunta se refere ao custo de processamento do gás, né? Tem um ponto no release que chamou a nossa atenção ali quando vocês mencionam que os limites da quantidade de área contratual contratado geram penalidade sobre as tarifas, e aí vocês mencionam que isso deve ser corrigido em bases trimestrais. Lendo esse trecho, a gente entendeu que o custo de processamento unitário deve cair nos próximos trimestres, se aproximando aí do número da certificação de reserva, apesar dos volumes mais altos, né? Mas se vocês pudessem validar, esclarecer se esse entendimento está correto, a gente agradece aqui também. E, por último, acho que em relação à Bahia Terra, né, temos visto muito interesse dos investidores para entender melhor as características do ativo, né? A gente sabe que é um campo com óleo de excelente qualidade, mas a gente ainda está um pouco no escuro aqui, né, para tentar quantificar com maior grau de precisão a potencial geração de valor dessa aquisição. Nesse sentido, obviamente a gente entende aqui que o campo tem que passar por um processo formal de certificação de reserva para a gente ter números mais precisos, mas talvez vocês pudessem passar, eventualmente, uma ordem de grandeza, uma faixa em relação a alguns pontos aqui para ajudar a gente a fazer essas contas. A gente agradece, eventualmente, falar alguma coisa que vocês esperam de fator de recuperação de óleo e gás no campo, se o lifting cost deve ser mais ou menos parecido com o Polo Bahia, alguma coisa acima ou abaixo, eventualmente alguma ordem de grandeza em relação ao CAPEX, seria bom aqui, a gente agradece. Obrigado. André, eu vou pedir ao Rafael que responda, mas antes eu vou fazer um comentário geral. Suas perguntas aí davam para algumas calls, tá? Sobre o Polo Bahia. Acho que a gente certamente não tem a pretensão de responder elas todas aqui nessa call, mas a companhia vai estar, ao longo dos próximos dias e semanas, conversando muito com o mercado para colocar a visão que a gente tem desse polo. Eu disse recentemente que sempre foi um dos meus polos favoritos, né? Aqui no quintal de casa, mas eu reitero que é um polo que a gente conhece como ninguém e vê um potencial enorme de geração de valor. Vou te pedir um pouco de paciência, isso ainda vai precisar que a gente tenha mais tempo, mais trabalho junto com vocês, mas eu lhe garanto que isso vai ocorrer aí ao longo dos próximos dias ou semanas.
Vou pedir a Rafael que responda as suas outras duas perguntas ou complemente o que ele quiser aí em relação a essa questão. Ok, começando aqui pelo lifting cost, então a gente teve uma redução em relação ao passado. Você falou um pouco abaixo aqui da própria certificação de reservas. Eu acho que é a combinação de algumas coisas. Uma é esse aumento da produção que foi mais rápido um pouco do que a gente já está quase com o volume de produção projetado aí para o ano de 2022. Já no primeiro trimestre a gente alcançou isso, então teve esse ganho de escala. A gente começou a capturar um pouco dessa sinergia da entrada de Miranga e aí teve um upside grande, aí a produção de gás especialmente cresceu bem fortemente aí no trimestre, bem rapidamente. Então isso ajuda a reduzir um pouco os custos de produção, porque o gás naturalmente tem um custo um pouco menor. A gente obviamente também, a gente continua com aquela nossa estratégia de ter muita parte de sonda de serviço aqui internalizada, então a gente acaba se protegendo um pouco, se blindando um pouco de alguma pressão inflacionária por ter isso tudo dentro de casa, de modo que permitiu essa redução no custo de produção. Eu acho que a gente ainda tem uma ambição de continuar abaixando isso um pouco, falando aqui a nossa meta interna, digamos assim. É difícil prever exatamente se isso vai ser possível ou não para o restante do ano. Eu acho que tem algumas forças contraditórias. De um lado, há uma previsão de continuar crescendo um pouco a produção e ter esse ganho de escala, que acaba contribuindo para reduzir o custo. Tem uma parcela que é um pouco variável no custo, que é a parte mais de reparo de poço, quebra de poço, que às vezes de um trimestre para o outro, às vezes pode ter algum tipo de variabilidade. E, por outro lado, tem um pouco de pressão inflacionária que a gente vê aí no mundo, na parte de matéria, como a gente tem bastante serviço interno aqui, a gente se protege um pouco, mas na parte de materiais acaba sendo referência do mercado internacional, então tem essa pressão um pouco para cima. Eu diria que assim, que a redução de custos não é o nosso foco prioritário, o controle de custos eu acho, controlar para que isso não aconteça. Eu acho que o foco está muito grande em não gerar gargalos para essa nossa expansão de produção. Então, a gente, às vezes, tem que correr um pouco na frente, assim, de contratar pessoas treinadas para sonda. Cada sonda que a gente bota em operação, muitas vezes eu tenho que contratar equipes e começar a mobilizar a gente 2 meses antes. Então, tem um pouco de custo, assim, que vai sendo carregado, que nesse momento de crescimento, só quando você chegar lá que você vai capturar esse ganho de custos. Eu queria adicionar uma questão aí sobre custo, que acho que é relevante. Pode parecer contraintuitivo para quem não está na indústria, mas às vezes aumentar o custo médio por barril gera valor. Vou dar um exemplo. Uma situação que você está hoje do petróleo a $113. Tá? A gente pode decidir aqui, eu, Troy e Rafael, reabrir uma série de poços de alto BSW, tá? Que tem um custo de produção muito maior, porque você produz, às vezes, 2.000 barris de água para produzir 80 barris de óleo. A gente tem alguns poços ainda hoje aqui na companhia com características como essa. Tá? Então, se você for para uma AF de reabertura desse poço, é um projeto extremamente atrativo, agrega valor para a companhia, mas aumenta o custo médio do barril. Mas isso não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Então, acho que o que o Rafael colocou de ter uma perspectiva de custo médio para o barril muito mais estratégica e de controlar custos, mas não querer diminuir necessariamente o custo do barril é muito relevante, muito importante, sobretudo num momento como esse, de precificação muito alta. Mas, André, eu acho que você vai ganhar um plus aqui, porque o Troy me deu uma cutucada aqui atrás, ele não resistiu de falar um pouquinho sobre esses campos onde ele aprendeu a falar o baianês dele, desde 97 que você está estudando esses campos, né? Sim, mas então, ainda... Você quer falar um pouco sobre o Polo Bahia e sobre a sua perspectiva? Mas ainda meu português ainda está gateando, não? Mas tudo bem. André, sobre Polo Bahia. Para nós, olhando Polo Bahia, é muito parecido olhando esses 12 campos em 97, 98, olhando esse campus de Miranga. Nós conhecemos essa bacia muito bem. Operamos essa bacia, além desses 22 anos, vários reservatórios, estruturas, a maneira de produzir, o tipo de fluido, os problemas de produção, como aparecem os poços, como Petrobras opera esses campos no passado. Já temos essa sinergia com essa empresa, é tremenda. Então, nós já conhecemos, eu pessoalmente visitei e avaliar várias
vários campos nesse polo no passado, 10 anos atrás, 15 anos atrás, em vários eventos em que Petrobras estava pensando em parceria ou desenvolver juntamente. Então, já temos uma história de conhecimento, não somente da região, mas desses campos específicos. Esses campos têm potencial, óbvio. E essa é a razão que já lançamos uma oferta boa. Então, essas reservas vão ser classificadas, vão ser certificadas, vão ser lançadas para vocês. Mas muito parecido que estamos encontrando em Miranga, e nós encontramos 22 anos atrás, nos primeiros campos de remanso. Nós estamos esperando para fazer em inglês se chama serendipity, que você entrar em vários pousos e descobrir algumas coisas esquecidas, zonas esquecidas e algumas oportunidades que não estão fácil para definir agora. Essa upside que nós olhamos várias vezes vai acontecer. E também esses campos são mais profundos. Em alguns casos, em específico, Araçais. Você tem um tesouro de reservas lá em Araçais. Você tem vários campos subdesenvolvidos, como Massapé, Lamarão, vários outros que nós já temos ideias para aumentar. E, em geral, a eficiência de recuperação secundária nesses campos já não era o melhor, partialmente porque Petrobras se enfocou no pré-sal e outras bacias muito mais grandes, e deveria ser. Eles têm que enfocar nas coisas que dão mais lucro. Mas existe ainda muita oportunidade de optimizar a recuperação secundária, desenvolver vários campos aqui, e mais que tudo, a sinergia com nossa operação, nosso conhecimento, nossa habilidade para renovar e rejuvenar esses campos lá. Mas, de novo, isso é um motivo para várias calls. A gente tem um compromisso aqui de que a gente vai estar trazendo para o mercado, na medida do possível, mais detalhes, mais informações sobre a nossa visão de valor para isso aqui. Excelente, Marcelo, Rafael e Troy, aí, obrigado aí pela palhinha aí de Bahia Terra. Hein? Boa tarde. Obrigado, André. Uma próxima pergunta do Conrado Wegener, do Banco Safra. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Acho que, bom, inicialmente, parabenizar aí toda a equipe pela evolução dos negócios nesse último ano e também aí pela construção da base sólida durante vários outros anos anteriores. Acho que do meu lado aqui, as perguntas, a primeira é do lado das sondas de workover, se vocês têm previsão de adicionar mais equipamentos, ainda esse ano, na Bahia ou no Rio Grande do Norte, e em caso positivo, se vocês estão encontrando algum efeito aí de aumento de custos, tanto na parte dos equipamentos, como em pessoal, ou se a dificuldade de formar equipe não é maior do que o que sempre foi, né? E a outra pergunta aqui um pouco diferente, pegando um ponto que você disse da unidade de processamento de Catu, vocês acham que ela fica toda tomada ou acaba a capacidade adicional antes de ter um novo operador no polo de Bahia Terra, ou não, ainda tem um fôlego, tem um espaço aí para continuar, considerando que Miranga está tendo um desempenho bastante bom do lado da produção de gás? São essas duas. Obrigado. Em relação à capacidade de processamento aqui, a gente não está esperando closing, ou seja conosco, com o que quer que seja. A gente já está muito avançado em estudos de engenharia para ampliação dessa capacidade. A depender do que ocorra com o Polo Bahia Terra, a gente vai ampliar mais ou vai ampliar menos. A unidade lá é uma unidade que, apesar de estar no limite da sua capacidade nominal,
tem muito espaço dentro da própria área da estação. No passado já houve uma estação complementar da Petrobras naquele site que acabou sendo movida para Urucu, para o norte, se eu não me engano. Então, é uma questão só de onde e, digamos assim, dentro de algumas variáveis, o quanto de capacidade adicional vai ser necessário, mas a gente não antecipa a gargalo de processamento aqui na Bahia, não. Tá? Com relação à sonda, eu vou pedir a Troy que fale um pouco sobre a questão de incorporação de equipamentos ainda esse ano. A gente tem colocado aí, já teve algumas perguntas específicas no passado, é um mercado que ficou adormecido, né, com um nível de atividade muito baixa, muita gente aí da área, digamos, quase que envelheceu. Nós temos conseguido fazer um incremento de pessoal de uma forma muito segura, dentro daquilo que está no nosso planejamento. Recentemente, isso é uma coisa que a gente, às vezes, não é tão, talvez, relevante para aspectos externos, mas, por exemplo, a gente selecionamos aí cerca de 150 pessoas nas 2 bacias para um processo muito específico de treinamento como operador, plataformista e pessoal de sonda em parceria com o Senai. Então, a gente está, de novo, também saindo na frente, não apenas em tudo que a gente tem equipamento próprio, mas a gente quer criar uma mão de obra que já seja treinada com toda uma identificação com os padrões de segurança e de eficiência que a PetroRecôncavo procura imprimir para esse mercado. Equipamento, Troy, quais são os planos aí para o ano em termos de adição de novos equipamentos de som da frota que está operando hoje? O Conrado, obrigado, Marcelo. Nossa plano estratégico na área de sondas, obviamente, está um pouco dinâmica considerando essa nova aquisição, mas por menos nossos planos é para continuar uma expansão em nossa frota de sondas, se seja por compra própria de sondas para internalizar em nosso plano de verticalização, ou se é para alugar de empresas de serviço no mercado. Utilizamos os 2 caminhos ao mesmo tempo e estamos em 9 sondas agora. Nossa ideia é para adicionar até o fim desse ano 14 ou 15 sondas. Chegar a 14. Chegar a 14 e 15 sondas e considerando se tudo dá certo em Bahia Terra, a quantidade de sondas que vamos adicionar para entrar em esse polo, fazendo desenvolvimento desde o primeiro mês. Já nós estamos planejando para entrar na faixa de 8 a 10 sondas nessa área específica. Então, o plano nos próximo ano, 18 meses, é chegar até uma frota na faixa de 20 até 25 sondas. Esse é o nosso plano agora. Estamos em fase para internalizar 2 mais sondas aqui nos próximos meses e estamos em caminho cauteloso para adicionar sonda cada mês, cada 2 meses, dentro da nossa frota. Por respeito a custos, os custos de material e equipamentos, obviamente, com o aumento do preço de crudo, estão aumentando em uma maneira muito rápida. Os mesmos custos de um ano atrás estão quase dobrando até agora em material, em equipamentos. Mas em área de pessoal, a qualidade das pessoas e a experiência que estamos encontrando no mercado, com o mercado aquecendo, é diminuindo em qualidade e experiência nas pessoas disponíveis no mercado, porque várias empresas estão contratando eles. E como o Marcelo explicou, já esse programa para iniciar o treinamento dessas 150 pessoas é exatamente para começar a fornecer gente com conhecimento básico que eles podem entrar nessa frota de sondas, essa área de serviços,
para acompanhar nosso programa de desenvolvimento. Em adição à frota de sondas, estamos investigando várias oportunidades em área de perfuração para habilitar 1 ou 2 mais sondas de perfuração e em último mês nós conseguimos a entrada de nossa segunda frota de fracturamento, que é significativamente mais grande que nossa unidade inicial. Nós fizemos nosso primeiro fracturamento em um pouso a semana passada com esse novo equipamento e dá certo. Foi muito boa. É um equipamento que tem muito mais HP, capacidade, possibilidade para fazer fracturamentos mais adequados para zonas mais profundas com mais alta pressão. Importante dizer que, Troy mencionou, a gente vê realmente, obviamente, um aumento dos custos de aquisição desses equipamentos, mas ainda são investimentos com um retorno muito alto, e a gente está ainda totalmente, estamos certos de que prosseguir com a estratégia de internalização e de aumento de frota para gerarmos incrementos de produção é a coisa certa a fazer. Temos equipes nos Estados Unidos agora olhando esses equipamentos e devemos prosseguir, como fizemos ao longo dos últimos meses. A gente importou uma unidade de faturamento e 2 sondas de workover e mais uma sonda leve, e devemos continuar mais ou menos nesse ritmo. Tá legal, muito obrigado. Obrigado, Conrado. Próxima pergunta do Guilherme Levi, do Morgan Stanley. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre o Bahia Terra. Eu só queria entender como está a cabeça de vocês em relação ao timing para as negociações exclusivas agora com a Petrobras. Se vocês esperam que esse seja um processo que vai levar aí algumas semanas ou mais para alguns meses. E também se vocês podem comentar, dentro daquele valor que a Petrobras disse de bid um pouco acima de 1,4 bilhão de dólares, se vocês poderiam, de repente, passar para a gente uma ideia de quanto dentro desse valor é pagamento contingente, quanto é pagamento firme. E a segunda pergunta também relacionada à Bahia Terra, como que está a cabeça de vocês para potencial estratégia de funding aí para esse ativo? Se vocês ainda gostariam de fazer um mix aí entre dívida e equity, ou dado onde está o preço atual do petróleo, se talvez só com dívida ou talvez só com equity já resolva o gap aí de necessidade de funding de vocês. Obrigado. Pensando aqui no Bahia Terra, eu acho que a gente está, em termos de timing, começando com o cronograma, assim, eu acho que essas negociações estão prontas para começar. Eu acho que provavelmente a partir da próxima semana possa ter um kickoff aí nessa fase de negociação junto com a Petrobras. A nossa expectativa, como a gente já passou por 3 negociações recentes com a Petrobras de SPAs, então já tem um certo modelo de contrato que foi aceito por ambas as partes, é de tentar fazer com que isso ande relativamente rápido. Mas ainda assim, eu acho que é um processo que leva algum tempo dentro da governança das empresas todas, né? Nossa, da Eneva e da Petrobras. Normalmente, para a assinatura em si, depois tem que ir para uma aprovação do Conselho de Administração da Petrobras, que a gente sabe que se reúne normalmente uma vez por mês no final dos meses. Então, assim, eu acho que a nossa meta atual aqui seria de tentar concluir essa negociação, ter tudo pronto e aprovado pelos conselhos de administração das empresas, aí talvez até o mês de julho, seria a nossa meta aqui, interna aqui, para tentar fazer esse signing. E aí daí, para no closing, a gente sabe que historicamente isso aí tem levado aí de 8 a 12 meses, aí, normalmente é o prazo que leva para ter um fechamento da transação e você poder assumir. Então, até fazendo a ponte disso com a parte do funding que você falou, é um processo que leva um certo tempo. A maior parte do pagamento, a grande maioria dele acaba sendo associado no closing, devido no closing. Às vezes tem uma parcela de earn-out, como foi mencionado, que fica para depois ainda. Então, você tem um prazo aí, mais ou menos de 1 ano, para você equalizar essa sua necessidade de funding. A gente está começando a discutir isso aqui
e estudar aqui com vários bancos que nos assessoram. Acho que não tem nada 100% decidido ainda sobre qual vai ser a melhor estrutura de funding, nem qual é o momento exato que a gente vai acessar mercado, porque é bom saber que tem um tempo, e também eu acho que também é bom a gente acompanhar um pouquinho a evolução das negociações, obviamente, para ter aquela certeza absoluta aí de que o negócio vai sair, antes de se precipitar e se comprometer com qualquer coisa. Eu não lembro se teve alguma parte da pergunta que eu esqueci de responder. Você lembra? Não, fica tudo certo. Tá perfeito, obrigado. Obrigado, Guilherme. Tinha sido a participação do Arnaldo. Mas isso aí a gente não pode fazer o disclose exatamente dos montantes que foram ofertados nesse momento, até porque esse processo ainda é um processo concorrencial, né? Então, até que tenha havido uma assinatura, então, eu acho que não é o caso de a gente passar detalhe demais também de qual foi a composição de preço. Obrigado, Guilherme. A última pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Boa tarde, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria voltar um pouco na compreensão do resultado do primeiro trimestre em si. A gente teve vários moving parts, incorporação, foi o primeiro trimestre, né, cheio, cooperação de Miranga, Remanso, e a gente viu um salto importante no EBITDA da empresa, na casa dos 130, 140 milhões no quarto trimestre, para mais de 400 agora no primeiro trimestre. Mesmo quando a gente olha métricas unitárias por barril, né, assim, houve um salto muito grande, e a empresa, obviamente, está de parabéns por ter entregue esses pontos. O que eu quero entender, assim, é o quanto disso é recorrente daqui para frente, e se a gente imaginar um mundo em que o petróleo fica onde está, os acordos que vocês têm no gás permanecem da forma que estão, essa empresa vai rodar com 400 milhões de EBITDA por trimestre, ou tem algum fator aqui que pode ser considerado não recorrente eventualmente? E eu tenho uma segunda pergunta relacionada a capital de giro. Eu percebi que o cash flow das operações ele foi aproximadamente metade do EBITDA no trimestre, houve uma deterioração no working capital, que eu imagino que seja natural quando você tem um salto de receita muito grande, né? Então é só para validar essa ideia de que essa deterioração ela é pontual devido a esse salto de patamar de receita, e nos próximos trimestres a gente deveria ver, a princípio, um cash flow das operações mais próximo aí do EBITDA. Obrigado. Bruno, eu acho que está me esforçando a ser até um pouco mais cauteloso do que a gente já normalmente é, né? Rafael, depois você pode complementar. Não me parece que tenha nada extraordinário no trimestre, em termos de coisas que a gente espera que não venha se repetir, né? Obviamente, acho que o Troy, de certa forma, disse aqui antes, a gente teve um ganho de produção bastante substantivo nos últimos 4 meses, né? A gente não tem nenhuma expectativa de que ele continue sempre neste ritmo de uma forma contínua, tá? Até porque, às vezes, o sucesso justamente faz com que você esbarre em alguns gargalos de facilidades que a gente está trabalhando para responder. Mas se você for observar, eu acho que está já no trimestre, a gente atingiu 98% da curva 2P média do ano. Então a gente está um pouco na frente do que deveria estar. Eu acho que existe, a gente confirma, e está um pouco na frente, é sempre bom, todas as expectativas de crescimento futuro da produção. Os primeiros meses de Miranga aqui tem mais do que confirmados os potenciais que a gente enxergava. Eu acho que, talvez não no curtíssimo prazo, mas a gente tem aí uma expectativa de melhoria de precificação em relação a preços spot, tanto no óleo como no gás. Eu não controlo o preço spot futuro, mas acho que a gente, em termos de referência, eu acho que a gente tem espaço para ganhar, seja reduzindo os descontos dos contratos atuais da Petrobras, na medida que eles vençam e a gente possa ter condições melhores de escoamento. O Polo Bahia Terra traz dentro de si mesmo uma expectativa muito grande em relação a isso. E o do gás eu já mencionei, eu acho que na medida que alguns desses contratos são de 5 anos, outros 2 anos, a gente obviamente já está trabalhando muito na expectativa do que fazer após PBGás e Potgás, que são os contratos mais curtos, além de toda uma expectativa de que, tendo produções adicionais, a gente pode tentar direcionar para um esquema de precificação ainda mais atraente do que o atual. Então,
Espero ter respondido a sua pergunta, mas eu vou deixar o Rafael responder a segunda parte. E se ele quiser... Não, complementaria só que realmente não teve nada assim, receita extraordinária ou um custo extraordinariamente abaixo que pudesse levar a crer que isso não seria um resultado recorrente, né, do trimestre. Acho até pelo contrário, como teve um ramp-up de produção nesse período, em condições iguais de temperatura e pressão, a expectativa seria até que pudesse ser melhor ainda o segundo trimestre, mas é difícil prever com exatidão isso aí. O Marcelo mencionou algumas iniciativas aí na parte de gás. À medida que a gente vai superando as QD6, a gente espera viabilizar ainda nesse segundo trimestre, essa modalidade de contratos interruptíveis de petróleo, que vai permitir que vai permitir monetizar uma parte do gás a preços maiores do que o que a gente tem comercializado atualmente. Na parte de capital de giro que você mencionou, acho que o principal fator realmente é essa parte de contas a receber, porque principalmente na parte de gás, que eu saí de recebíveis muito baixo para bastante relevante, e na parte de petróleo também tem esse pequeno efeito que eu falei, soma de alguns efeitos aí de que as operações derivativas ela vencem, digamos assim, na virada do mês, e o recebimento da venda de petróleo só é no final do mês seguinte, então tem um efeitozinho de capital de giro aí também. Teve um efeito também de consumo de caixa aí, de montagem de um estoque lá inicial para a operação de Miranga, então na parte de investimentos, que é onde o nosso estoque aparece na parte do imobilizado, teve um crescimento também dessa formação desse estoque. Então a nossa expectativa, com uma certa estabilização do preço, é que isso vá começar a virar caixa, digamos assim, e vai haver uma convergência maior entre o EBITDA e a geração de caixa nos trimestres seguintes. Um outro possível fator positivo que não ocorreu aqui é justamente na medida em que a gente avança na produção incremental e como a gente obteve esse waiver, o percentual da produção redeada deve ser mais reduzida, você tem a possibilidade de trazer para dentro de casa esse ganho que a gente não está tendo. Acho até que tem aí em algum dado do release um EBITDA ajustado que levaria para uma margem de EBITDA de 70 e alguma coisa por cento, né? Isso aí eu acho que é alguma coisa que a gente pode ir ao longo do tempo, obviamente em condições iguais de temperatura e pressão de precificação e incorporando como um aspecto positivo ao resultado. Bom, era a última pergunta, mas chegou mais uma aqui do Bruno Montanari, do Morgan. Vamos abrir para ele poder fazer a pergunta. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Desculpa voltar no Bahia Terra, é mais uma curiosidade do mindset do consórcio, né? Então, como que vocês enxergam a parceria com a Eneva e o que eles podem fazer diferente, eventualmente, com o gás, né? Que permita ter uma monetização um pouco mais atrativa do ativo como um todo, né? Então, queria entender como seria um pouco da divisão entre PetroRecon. Obrigado, pessoal. Cortou um pouco aí o final da sua fala, mas eu acho que eu entendi. Bom, acho que a escolha da Eneva como parceiro nesse bid, ela vem da percepção de uma enorme complementariedade entre as duas companhias. O consórcio ele tem uma estrutura de 60% nosso, 40% deles, com a operação sendo nossa. Obviamente que a gente pretende explorar mais isso, os conhecimentos complementares. A gente teve uma integração excepcional dos grupos, o pessoal da área de Campos Maduros da Eneva, que eu acho que foi montada quando eles justamente fizeram o bid de Urucu, passou aqui uma semana ou mais aqui com a equipe de Troy. Acho que os times se identificaram, se deram muito bem. O nível do topo também, a gente teve outro dia uma conversa muito longa aí com o C-Level da Eneva. É muito cedo ainda, acho que a concepção foi de trazer uma companhia que a gente nunca viu como competidora nesse mercado, né? E que traz coisas novas e que a gente tem a impressão de que a gente gera a mesma percepção neles. Claro que a monetização do gás no mercado tão recente, né, ela abre inúmeras oportunidades. Eu acho que o gas to wire faz mais sentido para os ativos da Eneva do que para os ativos maduros do Nordeste, mas é importante que a gente entenda
exatamente as possibilidades que isso pode vir a trazer no momento aí que você tem outros tipos de demanda energética no país, você tem necessidade de ter uma capacidade de base maior, né, para que a gente não venha enfrentar problemas que a gente viveu aí no final do ano passado. Isso pode vir a tornar hoje mais atrativo esse tipo de monetização do nosso gás. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é porque eu acho que, além de, obviamente, uma percepção de complementariedade, identificação, ainda tem muito a ser explorado aí. Se alguém quiser falar mais também, fique à vontade, por favor. Ok. Então, obrigado, Bruno. Agora sim, passando para a última pergunta do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Se o operador puder abrir o microfone, por favor. Acho que foi essa aí. Não, essa é do Bruno Amorim. Não, fui eu. Foi uma Montanari. Eu estou confundindo aqui. É muito Marcelo e muito Bruno. Rafael e Marcelo, esse é o problema. Obrigado, Bruno. Então, Obrigado, pessoal. Tá bom, pessoal. Marcelo, então, por favor, suas considerações finais. A gente eu queria Q&A. agradecer a presença de vocês. A gente está muito satisfeito, espero que vocês também tenham. Isso, obviamente, possa vir a se refletir no trabalho de vocês, na opinião de vocês sobre a companhia. Muito bom a gente começar um ano com resultados como esse. A gente está satisfeito, está dentro daquilo que a gente imaginava. Não é fácil, tem muito trabalho pela frente, mas a gente está muito confiante. Acho que a principal mensagem é essa. Alguém até mencionou isso numa pergunta, a empresa deu uma mudança de patamar, de volume, de receita, de atividade, e a gente fica muito satisfeito de estar conseguindo lidar isso com segurança, né, e com eficiência. Ainda tem muito a ganhar nas duas áreas, e uma boa parte aqui do nosso trabalho consiste em garantir que isso continue acontecendo, porque a expectativa de crescimento, principalmente agora com a Terra, é ainda maior. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Tchau. A videoconferência de divulgação de resultados está encerrada. Obrigado e uma boa tarde a todos.